Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso culto online, nesse domingo em que nós estamos apenas transmitindo. Ele não é presencial, mas com certeza ele é real. E eu e vocês estamos unidos debaixo da palavra de Deus, que nesse momento queremos nos colocar, com a certeza de que Deus tem uma palavra para nós. Deus tem algo a realizar, tanto na minha quanto na sua vida. E assim nós queremos expressar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre em nome dele. Nós não realizamos o culto em nosso próprio nome. Nós realizamos o culto em nome daquele que tem o poder de nos transformar, daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Por isso nós também queremos cantar esse próximo hino que nos convida a louvar. Então eu convido você a cantar junto. Acompanhe a banda que vai tocar e cantar e cante juntos. Vamos exaltar o nosso Deus, dizendo: eu te louvarei para sempre. Cantemos.
Assim nós cantamos Eu Te Louvarei. E uma das formas também de nós louvarmos a Deus é quando nós reconhecemos que necessitamos do seu perdão. Afinal, eu e você somos pecadores, eu e você erramos, eu e você a cada dia precisamos dessa misericórdia, desse cuidado para que a nossa fé e a nossa espiritualidade cresça na comunhão com Deus. Por isso, sempre de novo é um convite à confissão, é um convite para que eu e você possa olhar para dentro e pedir perdão a Deus. E ao mesmo tempo confiar que Ele nos perdoa. Sim, porque o perdão de Deus nos restabelece, o perdão de Deus nos reconecta, o perdão de Deus nos dá a possibilidade de novas chances. Então convido você, feche os teus olhos, curve a sua cabeça, olhe para dentro de si e peça perdão ao Senhor. Com certeza, algumas situações virão à sua mente e você poderá ter a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoe. Vamos orar? Deus, sempre de novo nós chegamos na Tua presença, reconhecendo que somos pecadores. E o fazemos sempre isso quando estamos diante de Ti. Fazemos isso também para poder louvar com o coração aberto, poder estar inteiramente na Tua presença, colocando nas Tuas mãos aquilo que tem pesado a nossa consciência, aquilo que tem pesado nos nossos ombros. Às vezes não nos damos conta daquilo que nos pesa. Às vezes nem percebemos os erros que cometemos. Por isso também, antes de confessá-los, pedimos que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que Teu Espírito Santo nos convença dos nossos erros, dos nossos pecados, que cometemos diariamente contra Ti, quando não Te colocamos em primeiro lugar, quando não Te buscamos de todo o coração, quando nós colocamos outras coisas naquele lugar que somente pertence a Ti. Também quando nós erramos com as pessoas, erramos muito, erramos com palavras, com atitudes e até mesmo com missões. Também os nossos próprios pecados contra nós mesmos, quando nós não nos respeitamos, quando nós nos violentamos, pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão quando erramos para com os demais, enquanto cidadãos também que vivemos em sociedade. Quando não deixamos que a compaixão nos mova e nos tornamos indiferentes à dor do outro. Por isso nosso pedido é: tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que Teu Espírito nos convença sempre deles, para que tenhamos verdadeiro arrependimento. Em Teu nome. Amém. Sempre nessa certeza de que Deus escuta a nossa oração, que Deus tem poder para nos perdoar, é que eu quero declarar a você, meu querido, a você, minha querida, que confessa os teus pecados, creia no perdão, creia na justiça, creia na misericórdia, creia na possibilidade que Deus te dá para viver uma nova vida. Que assim você e eu recebamos o perdão do nosso Deus. E cantemos o próximo hino. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o
o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Como é bom a gente poder ter essa certeza do perdão, não é verdade? Como é bom a gente poder restabelecer a nossa comunhão com Deus e saber que a gente pode restabelecer isso com as pessoas, que isso não nos torna perfeitos, mas humanamente pessoas que reconhecem que são falhas. E por isso sempre de novo a gente pode ter essa graça. A graça também de ouvir a palavra de Deus. A graça que essa palavra, ela entra no nosso coração, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos dá sentido. E por isso queremos ouvi-la atentamente. Ouça com o seu coração. Se você tiver uma Bíblia perto de você, vá lá, pegue a Bíblia. Vamos abrir juntos. A leitura de hoje está em Tiago, uma das cartas mais desafiadoras do Novo Testamento. Tiago, capítulo 2, os versos 14 a 19. E o Marco vai nos fazer essa leitura. Então, ainda pegue lá a sua Bíblia, ainda tem um tempinho. Procure em Tiago, capítulo 2, versos 14 a 19. Ou então apenas ouça com o seu coração a leitura da palavra de Deus. Bom dia a todos e a todas. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tenham nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Até aqui a palavra. Obrigado, Marco, pela leitura bíblica. Eu quero destacar dois detalhes. O primeiro é que você percebeu que o Marco está usando uma camiseta com o nosso hashtag Somos Apóstolos? Pois é, essa é a nossa camiseta que nós queremos usar. E eu quero motivar que você também tenha e use essa camiseta. Se você quer obtê-la, procure na secretaria, tem várias cores e tamanhos. E assim nós podemos também usá-la no dia de ação de graças, que vai ser no próximo domingo, dia 3 às 10 horas. A segunda coisa que é mais importante é o que essa palavra nos desafia. Essa palavra é uma palavra que faz a gente pensar sobre a nossa prática de fé. Não basta apenas dizer que a gente crê em Deus. Aliás, Tiago diz que até os demônios creem em Deus, ou seja, os demônios sabem que Deus existe. Os demônios sabem da existência de Deus. Porém, os demônios não se submetem a Deus, por isso que são demônios. Assim, a fé é muito mais do que crer. A fé é uma ação prática. É crer e agir. É dizer que você ama a Deus, mas também dizer e vivenciar que ama o seu irmão. Não adianta a gente apenas dizer tenho fé e ficar indiferente à situação à nossa volta. Tiago nos desafia para isso. Vamos repensar sobre isso? Vamos vivenciar a nossa fé de maneira muito mais prática? Sair da teoria e para a ação? Esse é o convite que Tiago nos faz. Então nós queremos também ouvir o próximo hino que nos convida a cantar, nos convida a celebrar, nos convida a dar louvores a Deus, mas também que o nosso culto continua no nosso dia a dia. Cantemos. Nada temo, nada vou temer.
Esse hino nos convida sempre a lembrar que dia a dia o Senhor cuida de nós. E Deus é fiel. Essa é uma certeza que eu e você podemos sempre alimentar. Deus é fiel. Nem sempre nós somos, mas Deus é fiel. E a sua fidelidade dura para todo sempre, como diz o salmista. Nós queremos nos colocar também debaixo da palavra de Deus. E eu quero convidá-los nesse momento a uma oração. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos dê entendimento, que a graça de Deus ela possa entrar no nosso coração e nos transformar. Ela já está e ela pode nos transformar, mas à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, cada vez mais essa realidade vai se tornando presente em nossa vida. Oremos. Senhor, nós queremos nesse momento ouvir a Tua voz. Em meio a tantas vozes que ouvimos no dia a dia, nós precisamos desta palavra que é alimento e sustento. Dessa palavra que faz toda a diferença, que marca a nossa jornada, que torna a nossa vida com sentido, que nos dá orientação e sabedoria diante de tantos dilemas que vivemos no nosso dia a dia. Abra o nosso coração, a nossa mente, abra, Senhor, o coração desse que está participando do culto, independente do lugar onde esteja. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito tem poder para transformar e tocar. Assim nós nos colocamos debaixo da Tua palavra. Em Teu nome. Amém. Quando nós estamos diante de alguém que não conhecemos, o que normalmente nós fazemos? Bom, uma possibilidade é você ignorar a pessoa. Outra possibilidade é você se apresentar ou pedir que a pessoa se apresente, não é verdade? E normalmente a gente quer saber um pouco da pessoa fazendo algumas perguntas, tipo, qual é o seu nome? De onde vem, o que faz, qual o seu trabalho. São perguntas que nos ajudam a identificar e mapear um pouco a biografia da pessoa. Alguns ousados até chegam a perguntar a idade, mas esse tipo de pergunta que eu não recomendo muito não. Tem pessoas que não gostam de responder a idade, não é verdade? Mas, ao fazer essas perguntas, a gente vai tendo algumas respostas. Só que essas respostas não definem totalmente a pessoa. Pode nos ajudar a identificar um pouco o lugar, o momento, com quem a gente está falando. Mas a identidade da pessoa, com certeza, é muito maior do que as perguntas que a gente faz no primeiro momento. Jesus também, uma certa vez, quis saber o que as pessoas pensavam sobre ele, sobre a sua identidade. Há uma narrativa no Evangelho de Marcos que nos fala dessa experiência de Jesus perguntando aos seus discípulos sobre o que as pessoas pensavam sobre ele, sobre como as pessoas ouviam, e não só as pessoas de modo geral, mas aos próprios discípulos, como eles estavam entendendo a pessoa de Jesus. Essa narrativa está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nos versos 27 a 35. É muito interessante, tem várias coisas aqui importantes e profundas, que com certeza esse texto a gente poderia desdobrá-lo em muitas prédicas, mas eu quero me ater a algumas delas. Então eu leio a palavra que está em Marcos, capítulo 8, nos versos 27 a 35. Diz assim o evangelista: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus.
O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia de minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. É um diálogo muito interessante, não é? Profundo, desafiador. Um diálogo que aponta para uma declaração de fé, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o esperado, o desejado de todas as nações, mas ao mesmo tempo um diálogo que depois fica o clima pesado, ao ponto de Jesus repreender Pedro, quando Pedro o chamou para o lado e disse: não, Senhor, por esse caminho não. Mas veja, vamos um pouquinho antes aqui. Jesus tem interesse em saber o que as pessoas pensam sobre ele. Marcos está narrando toda a trajetória de Jesus. É interessante que esse evangelho de Marcos, que é o mais curto, é o mais pedagógico. Marcos, dos evangelistas, ele tem, vamos dizer assim, tem pressa. Ele quer em poucas palavras dizer quem é Jesus. Em poucas palavras, ele quer que os seus ouvintes possam ouvir, os seus leitores possam ler que Jesus é aquele que foi prometido, que ele cumpriu o seu ministério e cumpriu o propósito de Deus. Por isso o Evangelho de Marcos não começa com Mateus, com uma genealogia, ele já começa falando do batismo de Jesus. E a partir do batismo, a tentação de Jesus e já o seu ministério. Então nós estamos no capítulo 8, é a metade, vamos dizer, do Evangelho. O Evangelho tem 16 capítulos e aqui está o centro da confissão. Isso é muito interessante, que Marcos coloca no centro do seu Evangelho, no meio dele, essa confissão de quem é Jesus. Por isso essa pergunta que Jesus faz, o que as pessoas pensam, como as pessoas me veem, faz todo sentido nesse momento. Porque Jesus já estava realizando muitos milagres, Jesus já havia dado sinais da sua messianidade, Jesus já estava apontando para o reino. E é interessante que as pessoas, ao serem perguntadas, questionadas quem é Jesus, elas começam a relacionar Jesus com os profetas, com João Batista, com Elias e com um dos profetas. Ou seja, para a multidão, Jesus é aquele que veio para trazer algo novo, é aquele que veio para anunciar, mas também para denunciar, porque essa é a missão do profeta. Ele denuncia a injustiça, ele denuncia o erro, ele denuncia o que precisa ser mudado, ele chama a conversão e anuncia uma nova possibilidade. E Jesus isso fez através do seu anúncio e dos seus milagres. Ok, a multidão poderia ter essa visão dos profetas, mas Jesus é mais do que um profeta. E aí ele vai para os discípulos, ele vai para os seus, aqueles que ele havia escolhido e convivia com eles, estava 24 horas com eles, comia com eles, andava com eles, dormia com eles, enfim, passava esse tempo todo com eles. E Jesus queria saber, e vocês, o que vocês
me veem? Como vocês me veem? Qual é a minha identidade para vocês? Quem eu sou para vocês? E aí a pergunta ela fica mais comprometedora, porque uma coisa é a multidão, como eu disse, é a gente conhecer de maneira superficial uma pessoa. Outra é você conviver um tempo com essa pessoa e dar uma resposta um pouco mais aprofundada. Claro que a gente nunca conhece uma pessoa totalmente. Você pode conviver com alguém anos, mas sempre essa pessoa pode, de alguma forma, te surpreender. Essa ideia de que a gente conhece totalmente o outro não é verdadeira, porque às vezes nem a gente se conhece. Mas é um processo, por isso os relacionamentos são processos de conhecimento. A gente vai conhecendo, e que bom que é assim, né? Imagine se você olha para sua esposa e você já diz, nossa, eu já sei tudo sobre você e você não me surpreende mais. Ou vice-versa, a esposa dizendo para o seu esposo, ou para os filhos, ou para um amigo, você dizer assim, não, eu já te conheço, já é o suficiente. Não, cada pessoa pode nos surpreender. Por isso o relacionamento é um aprendizado. É um aprendizado de conhecimento. A gente vai conhecendo um pouquinho mais. E a gente conhece as pessoas, meus queridos, pelas situações. São as situações que vão nos mostrando como elas são. Às vezes eu posso dizer uma coisa, quem eu sou, eu posso dar vários atributos, adjetivos sobre a minha pessoa, mas na prática eu vou demonstrar se realmente aquilo que eu digo é verdadeiro. Não é assim? Na prática, a gente mostra quem a gente é. Então, Jesus estava vivendo com os discípulos de maneira muito prática. Ele queria ouvir dos discípulos isso. Quem eu sou para vocês? E Pedro, ele diz, olha, tu és o Cristo, é o escolhido. Você é aquele que veio realmente para nos trazer a salvação. E Jesus, inclusive em Mateus, há uma expressão onde Jesus reconhece, diz, olha Pedro, isso não veio de ti, foi o Espírito de Deus que deu essa confissão. Mas aqui está uma confissão. Então Pedro declara, ele sabe dizer quem é Jesus. E ele acerta, a sua resposta está certíssima. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o desejado de todas as nações, o prometido, o ungido. Ok. Mas quando Jesus diz para os discípulos a sua missão e para onde ele estava indo, e o que iria acontecer, o mesmo Pedro que havia declarado com uma resposta certíssima sobre quem é Jesus, repreende Jesus e diz, não Senhor, por esse caminho não. Esse é o caminho da morte, esse é o caminho do fracasso, esse é o caminho que nós não queremos e nós não vamos deixar que seja esse caminho. E aí Jesus percebe que Pedro e os discípulos não estão comungando o mesmo caminho. Ou seja, não basta a gente apenas declarar quem é uma pessoa. Não basta a gente apenas acertar a identidade dela. A questão é, a gente está disposto a caminhar com ela? Aqui Jesus também está chamando para um discipulado, para um seguimento. E aí quando Jesus percebe que Pedro não quer esse caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho da entrega, que é o caminho abnegado, que é o caminho que Deus preparou, Jesus repreende Pedro de uma forma muito forte. Inclusive, é a mesma repreensão que Jesus faz quando estava no deserto sendo tentado por Satanás. É interessante isso. Às vezes a gente não se dá conta que a forma como Jesus repreendeu é uma forma forte. É como se lá no deserto ele tivesse dito para Satanás assim, saia fora. Agora, nesse momento, ele estava dizendo para Pedro, saia Satanás, saia Pedro, isso não cogita de Deus. O que você está propondo não é a vontade de Deus. Então, uma reação forte de Jesus, por quê? Porque essa é a tentação. Essa foi a tentação do diabo lá no deserto. O diabo queria que Jesus não cumprisse o seu propósito. O diabo queria que Jesus cedesse a esse propósito. E Jesus se manteve firme lá no deserto, quando ele venceu
essas tentações e se manteve fiel. Agora, de novo, Pedro está tentando desviar o caminho para o qual Deus havia colocado. Uma profunda tentação. E Jesus se mantém firme. Porque veja, Jesus também está aqui humanamente experimentando isso. Nós sabemos que lá na frente ele sofre, e sofre profundamente como um ser humano, com dor, com angústia. Jesus tinha ciência do que estava por vir. Ele podia muito bem, talvez, ir por um outro caminho. Será que a salvação não poderia ter vindo por outro caminho? Não poderia ser por um caminho mais fácil? Um caminho não dolorido de sofrimento, de morte? Bom, tem um propósito de Deus para que esse caminho fosse assim. Porque a salvação, ela vem pela entrega. A salvação vem quando um justo se entrega até as últimas consequências para os injustos. Por isso é um caminho que Jesus precisava trilhar, mas que os discípulos não estavam preparados para trilhar juntos. E não é a primeira vez que Jesus já alertava para eles o que estava por vir. Também aqui, depois em outras situações, a partir dessa situação, Jesus vai alertar de novo, e sempre de novo vai entrar em choque as expectativas dos discípulos com a de Jesus. O caminho de Jesus é um e os discípulos querem o outro. Na verdade, os discípulos querem o caminho mais fácil. Eles querem o caminho do poder, eles querem o caminho, quem sabe, da glória. Eles estão discutindo entre eles, muitas vezes, quem será o maior. Eles discutem entre eles quem vai governar. E Jesus diz, não, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é dessa forma. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O caminho de Jesus é um caminho de entrega. Entrega abnegada, profunda, radical. Por isso, para nós hoje, pessoas deste milênio, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Para algumas pessoas, Jesus pode não interessar. E a resposta delas é, não me interessa Jesus. Não tenho muito a ver com Jesus. Para alguns, Jesus pode ser totalmente estranho, dizer, não, ele exige muito. O seu evangelho é exigente demais. Eu estou mais preocupado com o meu conforto, estou mais preocupado em final de semana ficar na praia, eu estou mais preocupado em curtir a vida, eu estou mais preocupado em ganhar as coisas aqui que me dão prazer do que seguir Jesus. Para algumas pessoas, Jesus pode parecer apenas aquele religioso que a gente procura quando necessita para um sacramento, um batismo, quando a gente vai casar, quando a gente tem um ofício, e aí a gente procura as coisas religiosas e procura Jesus. E para você, quem é Jesus? Porque esses exemplos que eu dei não são inventados, são exemplos que eu ouço, que eu já ouvi pessoas expressarem dessa forma. Mais do que dizer quem é Jesus e responder quem é Jesus para você, é também a outra pergunta, você está disposto a segui-lo? Seguir o caminho de Jesus? Sim, porque o caminho de Jesus é um caminho de entrega, meu querido. O caminho de Jesus é o caminho que ele diz que é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. E o que significa renunciar a si mesmo? Será que Jesus está menosprezando a nossa identidade? Será que Jesus é o tipo do masoquista que quer que a gente sofra por sofrer? Será que Jesus não valoriza a nossa pessoa, a nossa identidade? Será que é isso quando ele fala renuncie a si mesmo e tome sua cruz? Acredito que não. A identidade é muito importante, tanto é que Jesus também quer saber como as pessoas veem Ele na sua identidade. A identidade, ela é sagrada, a nossa identidade humana é sagrada.
E isso Deus não quer aniquilar, isso Deus não quer anular. Mas quando Jesus diz renuncia a si mesmo, não é uma questão de identidade, é uma questão de nosso superego. Ou seja, para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso diminuir o meu ego. Eu preciso aprender que eu não sou o cara. Eu preciso aprender que o mundo não gira ao meu redor. Eu preciso aprender a abrir mão. Eu preciso aprender a me entregar. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a servir. Eu preciso aprender a me comprometer. E essas coisas, elas vão contra a um egocentrismo. Elas vão contra essa postura de a gente achar que as coisas estão aí para que elas nos sirvam. Que vão contra uma agenda que busca o poder, que busca a glória. Onde a gente acha que a nossa vida, a agenda da nossa vida é conquistar essas coisas. É deixar o nosso nome numa placa de rua. É deixar o nosso nome sobre outros nomes. E a gente vive em função disso. Esse superego que nos faz achar que somos os maiores, é que gera em nós tanta inveja, tantos ciúmes e tanta hipocrisia. Porque essa é uma agenda que promove em nós hipocrisia, que promove em nós inveja. Eu quero ser o melhor, o outro não pode estar bem. E a gente vive nessas angústias eternas, nessas invejas eternas. E Jesus disse, não, para, não é por aí. Você quer me seguir? Não seja esse invejoso, não seja esse cara que se ache o maior, não seja esse que se coloque no centro. Não, saia do pedestal, saia do pódio, vá servir, vá colocar a mão na massa, vá abraçar. Se esvazie para que você perceba algo maior na sua vida. Se esvazie do teu orgulho, se esvazie do egoísmo, se esvazie dessa pretensão de poder, se esvazie disso. Sirva, ame, se entregue, confie. Isso significa renunciar a si mesmo. Porque o nosso eu, o nosso ego, ele quer ser forte, inflado. Ele quer sentar no trono. E Jesus diz, baixa a bola. Se você quer me seguir, não é por aí. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta você ter muitas coisas e você ser uma pessoa vazia, sem sentido. Não adianta você querer ter o seu nome com holofote, se você não consegue perdoar, se você não consegue lavar os pés das pessoas que estão ao seu lado, se você não consegue ter compaixão para aqueles que caminham com você. Aquele que quer ser seguidor de Jesus, precisa pegar a bacia, como Jesus fez com os discípulos, e lavar os pés. Precisa aprender a ser humilde. Precisa renunciar a esse superego e tomar a cruz. A cruz não é sofrimento, a cruz é comprometimento. É um comprometimento de vida, é um comprometimento de entrega, é um comprometimento de confiança. Por isso Tiago vai nos dizer, não basta ter fé, não basta dizer que você é crente, não basta dizer que Jesus é o teu Senhor e Salvador, se a tua prática não condiz, não é coerente, não combina com essa confissão. Seguir Jesus é o maior projeto de vida. Seguir Jesus é mais importante que qualquer coisa nesse mundo. Seguir Jesus é um seguimento eterno que começa aqui na nossa existência, que qualifica a nossa existência, que torna a nossa existência profunda, verdadeira,
que torna a nossa existência muito mais significativa. E ao torná-la significativa, esse segmento vai nos tornando mais parecidos com Jesus. Pois somos seus discípulos e suas discípulas. Então, meus queridos, os discípulos de Jesus queriam um caminho que não passasse por essa entrega, por essa renúncia. Muitos hoje em dia também querem isso. Muitos querem uma fé barata, barata no sentido de sem valor, banalizada. Muitos querem uma fé descomprometida. Muitos querem apenas dizer que são cristãos, mas não vivem, não se comprometem com a proposta do reino, do Evangelho. E urgem em nossos dias, homens e mulheres que são discípulos e discípulas de Jesus, mais do que religiosos. O mundo está cheio de religioso, o Brasil está cheio de religioso, quem sabe a nossa paróquia está cheia de religiosos. O que nós precisamos é de seguidores, de discípulos e discípulas que propõem colocar sua vida nas mãos de Deus e colocar Jesus em primeiro lugar. Assim nós vamos, quem sabe, responder um pouco melhor quem é Jesus. Responder também quem é Jesus é saber quem eu sou diante dele. Quem é você diante de Jesus? Pense sobre isso. Que Deus abençoe e nos dê sabedoria. Amém. Assim ouvimos esta palavra, que ela continue ecoando no nosso coração e nos transformando dia a dia. Nós queremos ouvir o nosso coral. Ouçamos esse hino cantado pelo Coral dos Apóstolos. Presença do Senhor.
Hoje à noite nós vamos ter o nosso encontro de espiritualidade e música. É o nosso terceiro encontro neste ano. Tem sido muito especial, um encontro marcadamente profundo. A nossa igreja ela fica decorada de maneira diferente. Nós focamos na música, em boa música. Nós aquietamos o nosso coração, nós ouvimos a palavra, nós oramos. É um tempo para silenciar. Eu quero convidar você nessa noite, você que aqui de Joinville está assistindo o nosso culto, venha hoje às 19 horas aqui na Comunidade dos Apóstolos participar desse encontro Música e Espiritualidade. Ok? Vão estar conosco a Jacira e o Ricardo, mãe e filhos, canto lírico, eles cantam maravilhosamente bem. Então venha ouvi-los e venha orar e venha aquietar o seu coração hoje às 19 horas. No próximo domingo, nós vamos ter o nosso culto de ação de graças. A nossa campanha Somos Apóstolos está chegando ao fim. Nós, nesses últimos domingos, temos falado, você tem sido desafiado a fazer uma oferta generosa, a trazer uma oferta generosa no dia 3, mas o mais importante é que você venha para agradecer. É um culto especial, é um culto de gratidão, é um culto onde nós reconhecemos a bondade e o cuidado de Deus. A gente pode fazer, claro, isso em qualquer momento, em todos os cultos a gente faz, mas o culto de ação de graças é essa lembrança, a lembrança que somos gratos, que a gratidão, ela nos move e precisa nos mover, e que a gente precisa ter gestos de gratidão. Por isso a oferta é um gesto, a oferta é um sinal de gratidão, e você é convidado então a ofertar. Mas venha com o coração, no próximo domingo, culto de ação de graça às 10 horas, Somos Apóstolos, ok? E dentro da nossa campanha Somos Apóstolos, nós temos assistido alguns vídeos. Hoje nós queremos ouvir duas falas, do Idinei e da Arari. Idinei, presidente da Comunidade dos Apóstolos, e Arari, presidente da Apóstolo Pedro. Vamos ouvir os testemunhos deles e também contando um pouco para nós essa caminhada das duas comunidades. Vamos ouvir e ver o vídeo. Olá, sou Arari Regina Verlin, esposa de Aldo Verlin, mãe de Cristina e Andressa, atual presidente da Apóstolo Pedro. Para mim é um privilégio servir a Deus na comunidade. A minha família e eu fomos acolhidos no ano de 1997, ainda a ponto de pregação, e até hoje participamos com alegria e dedicação. A Apóstolo Pedro, neste ano, como comunidade, completou 22 anos de história no bairro Aventureiro. Somos uma comunidade aconchegante, acolhedora, e Deus tem nos abençoado muito em todos esses anos. Apóstolo Pedro tem uma liderança fiel e participativa, e através dos nossos dons, cada vez mais procuramos melhorar o nosso espaço físico e sonhar novos desafios como igreja missionária. Mesmo em tempo de pandemia, fizemos melhorias em nosso templo, como pintura interna, e a conclusão da calçada da frente, que já era uma reivindicação antiga. E este ano, queremos também fazer uma boa melhoria na estrutura do nosso telhado. Sua participação na campanha de ação de graças Somos Apóstolos é muito importante e valiosa. E com sua oferta generosa, poderemos melhorar estruturalmente nossa paróquia e as suas comunidades. Deus cuida de nós e juntos somos mais fortes. Afinal, somos apóstolos. Olá, meu nome é Ednei Lotti, sou casado com a Sandrine e temos 2 filhos lindos e maravilhosos, a Laís e o Breno.
No final deste ano de 2021, completarei 3 anos no cargo de presidente da Comunidade dos Apóstolos, tendo ainda mais um ano de jornada como presidente. Fazer parte da Apóstolos é um privilégio na minha vida. Desde que nasci, praticamente, eu estou aqui. Fiz o meu primeiro jardim de infância aqui na Comunidade dos Apóstolos, fiz a minha confirmação nos anos de 90, casei na Igreja Luterana e meus 2 filhos, a Laís e o Breno, foram batizados aqui na Apóstolos. Deus tem nos dado muitos desafios em sermos uma comunidade relevante na cidade de Joinville e agora com as nossas transmissões pela internet em todo lugar do mundo. A Comunidade dos Apóstolos está em reforma física para proporcionar espaços adequados e funcionais para os nossos grupos e ministérios. Iniciamos com as reformas dos banheiros, que ficou muito bonito, por sinal, e sou muito grato pelo apoio de todos, que já era um sonho antigo que tínhamos aqui na comunidade, dessa reforma do banheiro. Nesse momento, estamos reformando a cozinha e logo em seguida vamos para a troca dos pisos do salão. Vamos tornar esses 2 ambientes compatíveis com as nossas necessidades e futuras atividades que venhamos a ter. Mas não pretendemos parar por aí. Queremos reformar nossa estrutura, a nossa estrutura principalmente do nosso telhado, do nosso templo, a troca do forro, fazer novas repaginações no uso dos espaços, pinturas, manutenção do muro, enfim, temos muitos desafios ainda pela frente. Com isso, conto com o apoio de todos os membros para tornar a nossa comunidade um lugar bonito, agradável e funcional. Mas não é só de reformas físicas que nós preocupamos. Nós contratamos uma pessoa, o William, para trabalhar com os nossos jovens. Vamos incrementar a música, oferecendo aulas de musicalizações e instrumentos. Vamos investir mais nas nossas diaconias e queremos nos comunicar muito bem com a cidade através dos nossos cultos presenciais e online. Grandes são os nossos desafios, mas Deus está conosco e pode, com a sua ajuda e envolvimento, esse sonho se tornar realidade. Afinal, somos apóstolos. É legal ouvir os nossos presidentes, né? Ouvir a Arari, ouvir o Dinei, eles compartilhando um pouco da caminhada, de ser igreja. E é isso que nós queremos, de fato, motivar, que você seja igreja. Somos apóstolos, né? Você como membro, você como participante, você como pessoa que se identifica com a comunidade, com a paróquia, venha e participe, se envolva, ore por essa caminhada e coloque o seu coração nesta caminhada chamada Somos Apóstolos. Nós queremos também ter o nosso momento de intercessão, um momento em que nós lembramos de pessoas. Hoje, como o culto é gravado, nós não temos os nomes, né, e os pedidos que foram colocados no chat. Esses pedidos que foram colocados hoje no chat, eles vão no próximo domingo somar com os pedidos que serão colocados. Mas eu quero aqui também lembrar de uma criança que foi me solicitado, da Sofia. A Sofia é filha de Misael e Natália. E ela é uma criança, um bebê que está internada e nós queremos orar pela intervenção e pela cura que Deus possa fazer nessa criança, nesse bebê. Mas eu quero desafiar você também a orar por pessoas. Então, antes de eu orar, vamos ficar em silêncio e ore. Clame, quem sabe você possa orar junto com a pessoa que está ao seu lado, assistindo o culto, de lembrar de alguém da família, alguém que está precisando. Clame a Deus, interceda, porque nós cremos que o Senhor inclina os seus ouvidos para aqueles que oram. Oremos. Senhor, nós intercedemos e clamamos diante de Ti por todas as situações que foram lembradas, situações que precisam, Senhor, do Teu agir, às vezes cura, libertação, transformação, livramento, conversão, enfim, Tu sabes, Senhor, a realidade
dessas pessoas que foram colocadas nas tuas mãos. Lembramos da Sofia, desse bebê que está internado, que essa criança seja restaurada por Ti, dê aos pais também confiança, força, e que Teu Espírito esteja cuidando dessa família. Intercedemos, Senhor, pela nossa paróquia, pelas suas comunidades, pelos trabalhos, pela liderança, pelos grupos. Nós queremos, de fato, ser essa igreja atuante, viva e sinal do Teu reino. Intercedemos pelo nosso país, por justiça e paz, que os governantes governem com misericórdia o povo, dando ao povo possibilidade e qualidade de vida. Intercedemos principalmente por aqueles que sofrem, que sejamos nós os braços e os pés para ajudar aqueles que precisam. Intercedemos, Senhor, por paz no mundo, por justiça entre as pessoas, para que de fato possamos viver sempre na confiança e na fé, e uma fé viva que se traduz em amor, se traduz em ações bem práticas. Tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. Eu os convido para que você receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que você viva esse seguimento de Jesus como um discípulo, como uma discípula daquele que te chamou para viver a novidade do Evangelho. Deus te abençoe. Amém. Ouçamos e cantemos o último hino. Um abençoado domingo, abençoada semana para todos.